Olá, queridos devs, aqui Nando Marchetti, continuando nossa aula de SQL para desenvolvedores. Hoje a gente vai colocar em prática e criar as tabelas lá no Management Studio, né, da modelagem que a gente fez na aula passada. Tá? E vamos continuar abordando alguns temas aí sobre modelagem nesse assunto que é tão extenso. Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós quebramos a cuca lá com aquele nosso Excel de pedidos e chegamos a esse modelinho de dados aqui. E vamos então implementá-lo, né? Criar essas tabelas lá no nosso banco de dados. Antes de mais nada, eu gostaria de sugerir que a gente alterasse algumas configurações que vêm por padrão lá no Management Studio, tá certo? Aqui a gente pode chamar só de estúdio, né? Vamos apelidar carinhosamente esse rapazinho. Vamos aqui em opções, talvez o seu esteja em português, mas acredito que você não vai ter dificuldade de encontrar aí a opção relacionada aqui. Vamos em designers e aqui a gente tem essa opção Auto Generate Change Scripts, tá certo? Vamos ver lá como é que ele chama isso. Gerar automaticamente scripts de alteração, certo? Então, o que essa opção ela está nos proporcionando aqui? Sempre que a gente altera alguma tabela ou cria lá pelo nosso editor visual, né? Por trás dos panos, na verdade, ele está executando um código SQL, tá? Então, ele gera esses scripts e executa. E assim ele cria um campo, ele muda o tipo de um campo, ele cria uma tabela. Só que nós, normalmente, quando desenvolvemos a aplicação, a gente trabalha com vários ambientes, né? Um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, ou homologação, um ambiente de produção. E, às vezes, nós precisamos armazenar esses scripts para quando a gente for aplicar essa nova feature em homologação em produção, a gente execute o script SQL correspondente. Então, por isso é importante você armazenar, você pedir para ele gerar esses scripts e de repente até armazenar isso em alguma pasta do seu controle de versionamento lá, do seu Git, tá? Porque o SQL ele não tem um controle de versão próprio, tá? Tirando backup e restore, que não é feito para a gente utilizar como controle de versão, né? Então, é importante que você, se estiver trabalhando database first, né? Porque se você estiver trabalhando com Entity Framework, né, o Code First, automaticamente você já vai ter lá as migrations, você vai ter esse controle das alterações. Mas se você estiver trabalhando database first, principalmente, você vai querer salvar esses scripts e manter esse histórico, tá certo? Da evolução do seu banco de dados. Então, por isso é importante isso aqui. E esse outro, evitar salvar alterações que exijam recriação de tabela. Alguns tipos de modificação que você vai fazer no estúdio, lá no visual, eles não vai existir um comando SQL correspondente, tá? Então, por exemplo, não existe um comando para que eu adicione uma coluna numa determinada posição específica. Eu tenho 5 colunas, eu quero que ela seja a terceira, tá? Então, para que isso seja feito, eu precisaria criar uma tabela temporária com todos os campos antigos e mais o novo que eu estou querendo criar na posição que eu quero, fazer uma transposição desses dados, tá certo? Um select de todos os dados que estão na tabela antiga e um insert na tabela nova, depois apagar a tabela antiga e renomear a tabela nova, tá? Obviamente, se tiverem constraints, relacionamentos, chaves estrangeiras, vou ter que apagar as chaves, criar de novo. Então, por padrão, o SQL ele evita fazer esse tipo de modificação. Se você tentar fazer alguma alteração que exija apagar e recriar essa tabela, ele vai encrencar com você e não vai permitir que você faça isso, tá certo?
Quando a gente desmarca essa opçãozinha aqui, ele não encrenca mais. Então, isso é útil para a gente, tá certo? Vamos deixar assim. Então, a primeira coisa, a gente vai se conectar aqui a instância que a gente instalou, tá bom? Aqui, note que eu estou colocando só o nome do servidor, estou precisando colocar a instância, porque a gente só tem a instância default instalada. Também eu poderia colocar local dessa maneira, se não me engano, localhost também ele aceita, ou então um ponto simplesmente, tá? Quando eu estou tentando acessar minha máquina local. Mas, então se você vê essas alternativas aí e algum connection string, ou até você mesmo, né? Eu sempre recomendo usar logo o ponto, porque ó, ele é mais rapidinho de digitar, né? E aqui a gente tem alguns bancos de dados que eu já criei. Esse Northwind ele é disponibilizado pela Microsoft, você pode pesquisar aqui, ó. Vamos lá, por exemplo, Northwind Database Download, ele vai abrir aqui, obter banco de dados de exemplo Northwind para SQL Server. Você vai baixar aqui esse SQL, tá? Faz o download dele. Aí você pode criar aqui ó, um database, new database. No caso eu já tenho, né? Vou criar um Northwind 2, por exemplo. E aqui para executar, eu vou abrir, né? Você vai abrir o SQL que você baixou e vai executar aqui em execute, tá certo? Só que ó, ele está no master, então cuidado para você não executar no master, que ele vai tentar criar a tabela aqui. Esse é um database de sistema, então a gente tem que tomar esse cuidadinho de ou dar um use aqui Northwind 2, ó, execute, você vê que ele já mudou aqui, ou mudar por aqui mesmo, ó. E aí você garante, ó, para você ter certeza, você olha aqui no rodapé, tá vendo? Ó, você tem algumas informações aqui, ó, a instância que você está conectada, o usuário, esse usuário SA, ele é um super-homem aqui do SQL, então quando você vai realmente criar a sua aplicação, é recomendável que você crie outros usuários que não SA para sua aplicação utilizar, e inclusive você pode criar usuários que podem só consultar dados ou que podem só ver determinadas databases ou não outro, fazer todo um controle de permissionamento. E aqui a gente pode executar o script, tá? Uma vez que você já está no Northwind 2, você vai executar lá, ele vai criar as tabelas de categoria, tabelas de produto, todas essas tabelinhas aqui que a gente está vendo. Aí você vai poder praticar e brincar aqui com esse database, tá bom? E vamos nós. Vamos aprender um pouquinho, criar aqui um database curso SQL, ou curso simplesmente. Então a primeira coisa, eu vou criar uma tabela aqui. Ó, é interessante que a gente procure primeiro a tabela que menos depende das outras, tá? Então, se eu for criar logo a tabela de itens do pedido, ela depende da tabela de pedido, que depende da tabela de cliente, e aí eu vou ter problema de ir criando esses relacionamentos, né? Eu vou demorar mais. Então, vamos começar pela de cliente, que ela não depende de ninguém aqui. A sua tabela de cliente poderia ter mais dados, normalmente ela vai ter, né? Telefone, o endereço, CPF e tal, mas aqui para fins didáticos a gente não precisa colocar isso. Vamos colocar aqui um código, tá? Não usem acentos para banco de dados. Vamos chamar de ID. Gosto mais dessa terminologia aqui. Ele não deve aceitar nulo o ID, tá bom? Porque senão a gente
teria uma tabela sem um identificador único para cada registro. Então isso aí é o principal de uma tabela. Inclusive ele deve ser a chave primária, tá? O que é a chave primária? É justamente uma chave única que não se repete e que deve ser usada para identificar cada registro na sua tabela. Então, você pode criar ela com o seu aplicativo dando um valor sequencial para cada ID, ou você pode gerar com ela sendo sequencial, automática. Então você pode colocar isIdentity, sim, ele gera uma identidade automaticamente. De quanto em quanto? De 1 em 1, começando do 1. Então, ó, o primeiro registro vai ter 1, o primeiro cliente vai ser o 1, o segundo 2 e assim por diante. O nome dele, a gente coloca aqui uns 150, 100, né? Ninguém vai ter um nome mais que 100 caracteres, muito dificilmente. Então você pensa no nome maior que você conhece aí e multiplica por 3 para dar uma segurança aí, por 2 ou 3, tá certo? Porque de repente pode ser cadastrado lá um cara com 4, 5 sobrenomes grandes e aí vai dar um erro na sua aplicação. Então a gente sempre coloca uma gordurinha para todos os campos, tá bom? Vamos chamar de cliente, a tabela. Olha, gerou o script para mim, eu não quero guardar. Não tem um ambiente de homologação que eu tenho que aplicar depois. E eu já tenho a tabela de cliente, tá? Inclusive, ó, eu posso abrir ela aqui e começar a colocar pessoas aqui dentro. O Bach, o Mozart e o Beethoven. Ó, ele já está gerando os IDs, tá vendo? Porque a gente disse para ele gerar automaticamente. Estão todos lá já na tabela. Agora eu vou criar a tabela de categoria, né, que é a segunda tabela que menos depende de outras. Também vou criar ID. Vou dizer que esse ID é a chave primária, que ele é inteiro, um número inteiro, e que ele é identity, ele incrementa sozinho, tá bom? O nome da categoria, vamos colocar 50, tá bom, né? E ela, a gente deixou nulo, né? O nome do cliente não era o ideal, não. Também não vai aceitar nulo, não, a categoria. Vamos trocar lá do cliente também, para não aceitar nulo. E agora a gente vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção aqui, porque a gente vai criar uma tabela que já tem relacionamento com outras, tá? Por exemplo, a tabela de produto. Então, ó, tem o nome do produto, vou colocar um Vachar 50. Aí eu tenho o valor de venda, né? Pode ser valor de compra, outros valores. Então, vamos ser mais explicativos aqui na nossa nomenclatura. E ele vai apontar já para uma categoria, ok? A gente lembra que quando a gente tem essa chave de identificador único na nossa tabela, ela é chamada de chave primária. Quando a gente tem uma chave que aponta para uma chave primária de outra tabela, ela aqui nessa tabela de produto é chamada de chave estrangeira, tá bom? Então, ó, a tabela de produto, vou até aqui, view Properties Windows, vou mudar o nome dela aqui, produto logo, para não ficar
table 1, né? A tabela de produto, ela aponta para uma chave primária que está lá na tabela de categoria. Então, essa coluna que faz esse apontamento, ele é chamado de um campo, né, uma coluna de chave estrangeira. E a gente precisa definir isso aqui, porque ele não vai deduzir isso automaticamente, tá? Então, a gente vai vir aqui, adicionar um novo relacionamento. Quais as tabelas e colunas especificadas nesse relacionamento? Aí você expande aqui, clica nessas reticências. Ó, onde está a chave primária? A chave primária está lá na tabela de categoria e ele é o campo ID. E a chave estrangeira está aqui na tabela de produto que a gente está criando e é o campo ID categoria, tá certo? Então, ó, nossa chave estrangeira ID categoria na tabela de produto, apontando para uma chave primária lá na tabela de categoria, tá? A gente pode ver isso aqui no nosso Excelzinho aqui, ó. No produto, ó, uma chave estrangeira, ó, esse 2, ele é a chave primária da tabela de categoria, tá? Que aponta para o registro instrumento de sopro. Aqui tá bem explícito aqui, ó, uma foreign key da tabela de produto para a tabela de categoria. Automaticamente ele já deu esse nominho para nossa foreign key e esse nome ele para nós não interfere em nada, tá? Ele é só mais interno aqui do SQL ou quando você já também quer fazer alguma coisa mais avançada com metadados, ele pode ter alguma utilidade, mas aqui para a gente é só um nome que a gente não vai utilizar ele na prática, tá? Ó, as tabelas seguintes serão salvas no seu banco de dados. Você quer continuar? A gente vê que não só a tabela que a gente está criando, mas a outra vai sofrer uma interferência também. A tabela de categoria. Olha, e aqui a gente já criou a nossa tabela de produto, que aponta para a nossa tabela de categoria. E agora a gente já pode criar a nossa segunda tabela aqui, que depende de outra, que no caso a tabela de pedido, tá certo? Vamos lá, vai ter um ID int não nulo primary key pedido. Bom, eu já criei uma tabela de pedido, ele está dizendo aqui, vamos ver. Não criei não, mas é lixo aqui de um outro teste que eu estava fazendo. Então vamos colocar pedidos por enquanto, tá bom? Ele vai ter o pedido, ele é relacionado a um cliente. É obrigado, você informou um cliente. Vamos colocar logo o relacionamento. A gente já aprendeu a adicionar tabelas e colunas, cliente, ID. Essa é a chave primária e o nosso campo de chave estrangeira que vai apontar para ele é o ID cliente. Já está aqui. Ele vai ter uma data do pedido. Data é interessante você colocar do que, né? Porque normalmente nas suas tabelas vão ter várias datas, tá? Date, time. Se eu quiser colocar o horário também, eu coloco date, time. Se eu quiser apenas a data, deixo só date. Não pode ser nulo. E o valor total do pedido. Vou armazenar também. Uma questão de valor é algo delicado, né? A gente é importante a gente registrar para poder fazer auditoria se der algum erro no sistema. E se a gente deixa isso muito em fórmulas, depois fica difícil de você descobrir, né, um possível bug, alguma coisa. Então, o valor é algo muito crítico. É importante a gente armazenar ele literalmente aqui no
total do pedido, tá certo? Vamos data, por exemplo, eu falei de data, normalmente a gente vai ter várias datas. Como a gente está aqui só para fins didáticos, a gente não está adicionando todos os campos que normalmente teria numa tabela, mas é importante que numa aplicação real você tenha alguns campos de controle. Por exemplo, a data de criação desse registro, que dia que entrou no sistema, né? Foi feito o insert, né? A data de alteração. Então, se alguém entrou depois para alterar, é importante armazenar isso. Quem que foi o usuário que criou esse registro lá no sistema, que estava logado lá no sistema e criou esse registro? Quem foi o usuário que alterou a alteração, esse registro, né? Eventualmente alterou, se nunca for alterado vai estar nulo aqui, vai estar nulo aqui. Criação não pode estar nulo, que um dia ele foi criado, esse registro, né? E alguém necessariamente teve que criar. Se ele está ativo ou não, um bit. O bit é o boolean, tá? É, assim, é 0 ou 1, não é true ou false, não. Aqui é 0 ou 1. Porque a gente pode deixar não nulo e o valor default dele é 1. Esse registro ele nasce ativo. E quando alguém apagar esse pedido lá no sistema, né, você não vai dar um delete aqui na tabela desse pedido. Porque depois, para alguma auditoria, foi apagado indevidamente, quem apagou? Né? Você vai apenas mudar esse ativo para falso, aqui para 0, e ele vai sumir lá do sistema. Mas ele vai ficar aqui no banco de dados. Ele vai ter mudado para 0 e vai ter colocado aqui no ID do usuário da alteração o ID do usuário que apagou. Então, se você quiser criar um campo a mais ainda, usuário, deleção ou exclusão, você pode fazer isso também, tá? Eu normalmente crio esses 5 campos e aqui na alteração eu registro o último cara que ou alterou ou excluiu o registro, tá bom? Mas para a gente aqui aprender é suficiente essas informações. Salvei, ok, legal. Então, ó, já temos pedido, produto, categoria. Vamos ver se ele deixa mudar aqui já o pedido. Deixou. Estou colocando tudo no singular, então vamos manter o padrão, né? Então só nos resta agora a tabela de itens do pedido, né? O que que teve dentro desse pedido? Qual o produto que vendeu? Vamos mudar aqui. Item pedido. É importante que toda tabela ela tenha o seu registro de chave primária, tá? Aqui o meu item de pedido, obviamente, ele não pode ficar solto, ele vai ter que estar relacionado a um pedido. Esse pedido não pode ser nulo. Vamos lá. Tabela de pedido, chave, a chave primária é o ID da tabela de pedido e a nossa chave estrangeira é a ID pedido, que vai apontar para ela. Ele vai ter que ter um produto, uma quantidade, né? Quantidade, ou QTD produto, ou QTD, quantidade de produto, certo? Não pode ser nulo. Eu posso pôr o valor default é 1, eu posso deixar sem default mesmo. Vou obrigar que ele explicite. Vou precisar colocar qual é o produto, né? Só a quantidade não me resolve, eu tenho que dizer qual. Quantos o que eu estou comprando? Quantos produtos? De produto. Tá aqui minha chave estrangeira criada já. O valor unitário e o valor total. Não é o total do pedido, né?
Aqui é do total do item de linha do pedido. Então, por exemplo, deixa eu jogar aqui na telinha. Ó, aqui eu comprei 3 violões. Então, o total desses 3 violões está me dando 1.200. É esse campo que a gente está criando. Não é esse aqui. Esse aqui a gente já criou 21.200 lá na tabela de pedido, tá certo? Aqui, ó, valor total do pedido. Aqui é o valor total. Vamos salvar aqui que fica mais fácil da gente ver. Vamos salvar. Então eu salvo valor, ó, valor total, coluna do item de pedido, né? É essa coluna que a gente está criando agora, tá bom? A gente poderia dizer que esse campo ele é calculado, por exemplo, ó, computed column specification, e ele é o campo valor unitário vezes quantidade produto. Tá vendo? Aí a gente não permitiria, ele até tira o tipo, que automaticamente ele vai deduzir que é um float. A gente evitaria inconsistência aqui na armazenagem desse valor, tá? Se futuramente a gente quiser colocar aqui um valor de desconto, um percentual de desconto, e esse campo for uma composição, a gente pode atualizar essa fórmula também. Vamos deixar assim. The follow tables, yes, beleza. Tá? Então aqui a gente já modelou a nossa aplicaçãozinha aqui de pedidos, gerenciamento de pedidos, tá? Se eu quiser ver isso aqui visualmente, a gente pode criar um DR, né, o famoso diagrama entidade relacional. Tá? Eu vou adicionar aqui, ó, Add Tables. Pronto, eu tive que reiniciar aqui o estúdio, porque ele às vezes dá um errozinho, um bug aqui, né, da ferramenta. E aqui eu já consigo adicionar todas as tabelas que eu criei. Ele já criou para mim os relacionamentos. Eu já vejo de cara que a gente esqueceu um relacionamento aqui do pedido com o cliente, tá? Vou falar que foi de propósito, só para a gente ver no DR. ID do cliente para cliente. Só como é facinho aqui, eu só arrastei, ó. O cliente, a chave estrangeira ID do cliente na tabela de pedido e a chave primária ID do cliente, tá certo? Ó, já está criado, viu? Pelo DR aqui, o diagrama, eu já consegui fazer. Eu só tenho que salvar aqui DR de pedidos. Pronto. Ó como fica bem intuitivo, ó. Então, pessoal, essa aí foi uma aula bem prática, né, de como criar tabelas aqui. Eu prefiro começar dessa forma, mais prática, mais visual, né? Aqui no decorrer do curso a gente vai ver os comandos em si, né, o create table, drop table, mas eu não gosto de começar muito teórico, muito com comandos, porque acaba assustando, né? As pessoas começam a ter uma ideia distorcida da realidade, porque no dia a dia é isso aqui que a gente utiliza. A gente utiliza o apoio das ferramentas visuais, né? Ninguém fica dando create table na munheca aqui para criar tabela, né? É importante a gente saber por uma questão conceitual, para saber o que ele está fazendo por trás dos panos, então a gente vai passar por isso. Mas eu não gosto de assustar ninguém aqui com muita teoria, muito comando no início, sem que haja necessidade. Então você vê que é simples você criar um database, criar tabelas, começar a mexer com banco de dados, e no decorrer desse curso a gente vai também pincelando aqui os pontos mais teóricos, tá bom? A gente vai ter essa visão total, tá joia?
Então a gente se vê na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho mais de modelagem e depois a gente entra aí na parte mais cotidiana, né, que é o SQL em si, as consultas, como é que eu insiro os dados, como é que eu altero, recupero esses dados, e aí a gente vai ter um arcabouço bem completo aí de informações, de conhecimento de SQL e do banco de dados relacional como um todo. Tá certo? Espero que esteja sendo proveitoso para vocês e nos vemos na próxima aula. Até lá!